Se inscreve no canal, ativa o sininho, faz o comentário. Grossa ainda, né? Tem que terminar assim. Você vai terminar comigo? Fala, galera, vai começar mais um PL Brasil com Mariana Spinelli dessa vez. De novo. Ou melhor, de novo, né? De novo. Mariana Spinelli, uma pergunta pra começar o programa. Ah, meu Deus do céu. Já chegou tão perto do Sir Alex Ferguson assim? Não, e dá uma diferença aqui de estilo, né? Tipo, uma elegância, aí você meio largado. Tô sem moral aqui, tô tomando de Eu sou o tipo de graça. convidado que vem e ainda xinga o apresentador. Tudo bem, né? Melhor tipo de visita. Então vamos mudar assunto agora, que eu já comecei a ir pra baixo, né? Vamos levar aqui. Vamos falar um pouquinho hoje de bastidores, que ela trabalha na ESPN, já falando isso nos outros programas, no outro programa, né? Programa, assiste. Assistam, isso mesmo. Pelo amor de Deus. Ó, aí sim, hein? Tô gostando. E ela vai falar um pouquinho dos bastidores de como é trabalhar com a Premier League, de como é trabalhar cobrindo o campeonato, né? Porque a gente faz de uma maneira diferente aqui na PL e ela vive o dia a dia, justamente esse contato com o campeonato, esse contato com jornalistas, e vai falar um pouquinho das suas preferências. Vou apertar ela sim, pessoal. Tá achando o quê? Vai vir cá, vai bater no apresentador e vai sair ilesa. Coitada. A porta tá aqui do lado, não dá pra ver, mas eu já abro. Aí, viu? Começou a me apertar, sai fora. Vamos lá, Mariana. Você que vai fazer 2 anos de ESPN, é isso? 2 anos de ESPN agora. Quase 2 anos de ESPN, já dá pra saber como funciona a Premier League, como é trabalhar com a Premier League, né? Cara, é muito louco, porque muita gente gosta muito da Premier League. E eu acho muito maluco pensar que eu trabalho com Premier League. Tipo, o meu trabalho normalmente é assistir os jogos, entendeu? Eu basicamente recebo pra... Justamente a Premier League, o carro-chefe do canal, a gente pode falar assim, que a ESPN é muito marcada por isso. E Mariana Spinelli está lá, está aqui, está os dois veículos maiores. Mas como é isso, assim? Como é chegar, tá perto, não só disso, mas tá perto de um Bertozzi, de um Paulo Andrade, vivenciando essa experiência de estar lá, porque eu acho que isso, pra você que vai se formar ainda, é uma grande experiência, né? Um grande conteúdo. É muito legal, assim. Por 2 motivos. Só de você sair aqui de BH, por exemplo, ir pra São Paulo, pra ESPN, é um mundo inteiro que pega sua cabeça e abre assim de uma vez. Então assim, a Premier League, ela, além de ser o carro-chefe da ESPN, junto com a NBA e os esportes americanos, né, NFL, é o melhor campeonato de futebol, pelo menos. Quem assiste, obviamente, deve concordar. Pelo menos não, É muito organizado e isso reflete muito nas transmissões. Então assim, porque a gente pensa na Premier League só como um jogo, né? Tá lá, chega de manhã, sábado de manhã, você vai lá, liga sua TV e assiste. Mas durante a semana a gente trabalha com muito conteúdo sobre a Premier League. Desde vídeos promocionais, desde chamadinhas que vocês veem na programação durante os intervalos. Que ela participa bastante, né? No Instagram. Então assim, a gente tem acesso a muita coisa. Estatística, informação. A Premier League é muito organizada. Vocês tocou num ponto muito legal. Estatística, como é isso? Vocês recebem isso da Premier League ou vocês têm uma base de dados? Como funciona? A gente tem uma base de dados, na verdade. É um lugar onde tem um tanto de cara muito inteligente dos Estados Unidos e do mundo. É muita gente inteligente, eu não sei como eles conseguem fazer isso. E aí, durante os jogos, a gente vai recebendo algumas informações. Então, o Aubameyang faz gol e aí chega pra gente lá, ó. Esse é o 3º gol de Aubameyang com barba. Nos últimos 3 gols, ele fez sem barba. Então, a gente recebe certas curiosidades. Tipo, 3º gol com a perna esquerda da história. Tipo LeBron isso. James só faz cesta coçando a Bárbara. A Bárbara. De churrasco a Bárbara. Tô com a amiga na cabeça. Mas assim, estatísticas mais de curiosidade, mas também tem as informações básicas, né? Mas também tem toda uma preparação antes. Então assim, Paulo Andrade, EV, os comentaristas, o Léo, o Mauro, o Marra, o Bertozzi, todos eles estudam antes também, porque essas informações que chegam pra gente no sistema, elas são do jogo, mas você tem que ter uma preparação muito grande antes. Então assim, quantos gols o time tem de bola parada? E isso, o próprio site da Premier League te ajuda bastante. Muito bom, por sinal, viu? O site da Premier League oficial é cheio de estatística. Vou confidenciar uma coisa pra vocês aqui. No nosso Dezinho Pergunta, Dezinho tira as informações do site da Premier League, cara. Tem muita curiosidade lá. É um trabalho de estudo, na verdade. Então, tem toda uma preparação pré e durante os jogos, durante a semana, a gente vai recebendo estatísticas pontuais, assim. Pra você, que sai, vamos dizer assim, do nada, né? Sim. De Belo Horizonte, não trabalhava com esportes, é isso? Não trabalhava com esportes. Não trabalhava com esportes. Como é isso, assim? Qual foi a sua dificuldade de chegar e falar, cara, isso foi difícil pra mim ou foi tranquilo, foi muito fácil? Não, é só que é muito processo. Então, assim, falando especificamente de Premier League, tem coisas que eu consigo falar com a própria Premier League. Tem pessoas que fazem esse intermédio pra gente do Brasil com a Premier League. Então, tem um responsável
pela Premier League lá na ESPN. Mas assim, às vezes ideias malucas que você pode ter são possíveis de acontecerem, porque existe todo um contato. Então, eu tô fazendo uma matéria sobre o Van Dijk, que gosta de Ivete Sangalo, que é real. A Nathalie Gedra tá em Liverpool, dá pra ela fazer uma entrevista com ele? Dá pra eu mandar uma mensagem pra Nathalie e falar, Nathalie, já que essa semana a entrevista é com o Van Dijk, aproveita e faz essa pergunta pra mim. O contato é muito próximo, então às vezes a gente acha que é muito difícil de produzir certas coisas e a Premier League te entrega tudo. Então, desde vídeo, desde gol de 1700 e tem. Preciso disso? Tem. Preciso da informação X? Eles te arrumam. Porque aí você quer fazer isso pro site, mas também vale pra TV, mas também vale pra isso. Então meio que é mais do processo do que do conteúdo mesmo, então sabe? A dificuldade foi mais nisso, né? É entender como tudo funciona. Mas tem alguma coisinha em relação à Premier League que você falou, cara, isso é muito legal, igual você falou, essa relação é muito próxima, mas tem alguma coisa em relação com a Premier League diretamente, que é bem legal de se falar? Assim, eu não falo diretamente com a Premier League, né? Então, assim, eu não tenho esse contato com os produtores de lá. Mas de experiências legais, por exemplo, eu tava trabalhando no site, no espn.com.br. No final de semana, o nosso trabalho literalmente é o jogo. Então, por exemplo, eu chegava lá no sábado de manhã, via o roteiro e tá, Mariana, você hoje está com o jogo Liverpool e West Ham. Qualquer jogo. Você tá com o Liverpool e West Ham. Então eu chego lá no site, ligo a TV. Esse é o meu trabalho. Abro o computador, que é um aparelhinho que eu consigo cortar os lances em tempo real. Assisto o jogo. Rolou um gol, corto. Gol! Abre o computador, que é um aparelhinho. Não, é porque é um programinha lá. Sim. Aí acaba isso, às vezes eu tenho que escrever sobre o jogo. Então o Arsenal joga contra tal time, o relato do jogo tá comigo. Delícia, né, pessoal? Isso que ela tá querendo dizer, que é uma delícia isso, né? Meu trabalho é bem tranquilo, assim. Ah, viu? Fica aí pro seu chefe, ó. Enfim, mas que legal. E agora, Grão? Pessoal, agora chegou o meu momento, né? Meu momento. Vou apertar a Mariana. Sai fora. Mariana, você tem algum time que você torce ou que você simpatiza? Você já falou que você torce por um lado preto e branco, né? Uhum. No Brasil, mas e lá na Inglaterra? Eu não falei isso, eu falei que eu tenho preferência preto e branco. Eu sou uma garota monocromática. Mas assim, não, agora falando sério. Não tem problema nenhum falar. Eu gosto muito do Liverpool. Acho que é um time... Deixa a camisa errada, então, pô. Eu gosto... Não, eu acho que o Liverpool é um time muito carismático. É óbvio que de falar isso vai vir um tanto de gente falar, é modinha, gente, é modinha. pelo amor de Deus, é bobagem, mas tudo bem. Né? Eu acho que é um time que simpatiza muito com o time que eu tenho aqui no Brasil, um problema de ganhar o campeonato nacional. Então tem fica aí, já deu 2 dicas hoje. Então, assim, eu gosto muito do Klopp, enfim, desde as leituras do livro dele, mas eu acho que é um cara que tem essa coisa de... Eu acho que eu gosto mais do Klopp, sabe? Dessa coisa de sentir um negócio, sabe? De vibrar, de chamar, de vontade, de gritar, de futebol motivar, mesmo, né? De futebol. Mas eu tenho um carinho muito, muito grande pelo West Ham também, não sei porquê. Eu acho... Interessante, isso foi diferente. Eu lembro quando era pequenininha, a gente ficava jogando videogame lá no interior. Videogame. E aí a gente... Você jogava com o West Ham? Jogava com o West Ham. Mas, por exemplo, eu tenho um carinho muito grande pelo Old Trafford. Eu acho um dos estádios mais... É isso, pessoal. Ela gosta do Liverpool, só que o Liverpool também, o time B dela é o West Ham, só que joga em um Old Trafford, que é o rival do Liverpool. Pra começar, eu não falei que eu torço pra ninguém. Eu falei que eu tenho carinho pelo Liverpool como clube. E com o técnico Klopp. E com o técnico Klopp. Mas eu acho o Old Trafford, acho que é mais marcante pela... Mas o Old Trafford, falando agora de estádio, tem um clima muito grande, muito forte. Já falamos aqui antes. Os próprios jornalistas já falaram no nosso podcast. Mas aqueles tijolinhos de Old Trafford é muito marcante. Não, e eu tenho muita memória, a memória também. Afetiva de quando você é mais nova e você não tem, principalmente mulher, a gente não tem muito contato com o futebol, assim, principalmente o internacional. Então quando você ia jogar videogame, cara, eu passava no Old Trafford, era o estádio que eu tinha que jogar. Então ficou meio que marcado, assim, um estádio que eu tinha era a minha casa. Então não pode falar que ela torce pro Liverpool, viu? Ela também torce pro West Ham e pro Manchester United. E pro Fulham. E pro Fulham. Mas agora a perguntinha... Me sai bem, viu? Aí o fã do esporte... fã do esporte. Fã do esporte não, é fã da PL Brasil. O fã da PL Brasil não vai saber que tipo E uma pergunta agora, assim, mais de curiosidade. Você já falou algumas curiosidades sobre preferência. Você falou de estádio, Old Trafford, de time. Já falou alguns que você... Mas tem algum jogador... Você fala, ou pode ser atual, ou dos últimos 10 anos, mas ou também quando você era criança nesse videogame, tinha algum jogador de outro tipo, você fala, cara, esse jogador pra mim me marcou muito, assim, que passou pela Premier League. Eu gostava muito do Ferdinand. Eu tenho uma mania de gostar de jogadores zagueiros e fortes, e não sei porquê, gosto do estilo de jogo dele. E o Ferdinand. E hoje eu acho que eu vejo no Van Dijk um jogador que eu acho simplesmente sensacional. O porte físico deles parece. Então, e eu acho assim, sensacional
o tanto que o cara joga bola, sabe? Mas, por exemplo, eu já quis ser goleira quando eu era mais nova, então eu gostava muito do Peter Cech. A gente boa referência, tinha né? referência. Eu me espelhei, mas não cheguei tão perto, assim. Foi quase, né? Quase. Mas eu acho que a Premier League foi muito feliz de ter tanto jogador de alto nível. Falando de jogadores de agora, eu gosto muito do Firmino agora, porque eu acho que a gente perdeu um pouco dessa identidade do brasileiro. Do brasileiro com o futebol, o futebol nosso. Então é bom você ver um cara como Firmino fazendo sucesso lá fora. Então acho que isso traz um pouquinho de... Quando você assiste o Brasil, você pode torcer pelo Firmino, enfim. É um ícone. Então, vamos lá. Klopp ou Guardiola? Mas você é chato, rápido, hein? Mas você é chato. Não, tem que ser rápido. Klopp. Rooney ou Cristiano Ronaldo? Na Premier League. Na Premier League? Eu vou de Rooney. John Terry ou Rio Ferdinand? Rio Ferdinand. Não desmerecendo John Terry, que baita claro. Lampard ou Gerrard? Só umas perguntinhas pra apimentar. Eu vou de Lampard. Não pelo tamanho do Lampard, não pela qualidade. Não, eu acho super acordo. É por isso que eu tô falando assim, existe uma diferença entre jogadores que são craques e jogadores que você tem carinho. Eu tenho um carinho pelo Lampard, entendeu? Entendi. É diferente. Antes de você querer me botar na sarjeta aqui, já tô me explicando. Não, claro que não. Isso aí eu acho que é super válido. Didier Drogba ou Fernando Torres? Didier Drogba. Com firmeza, hein? Chega. Ramires ou Gilberto Silva? Eu vou de Gilberto Silva. Ramires? Acho que vocês entenderam, né, pessoal? Vai acabar o vídeo, acabou minha vida. Mentira, não precisa responder essa. 2 perguntinhas pra acabar. Você gosta do Mourinho? Não sou muito fã, não. Não, porque pelo estilo que ela falou, eu só queria saber isso. Fã, e Alex Ferguson te marcou, igual marcou muitos amantes da Premier League, esse belo homem aqui? Sim, até pela minha relação com o Trafford, com o United, de jogar e tal. Eu acho que assim, o Ferguson foi um cara que marcou como uma pessoa que personifica o futebol inglês, entendeu? Ele é uma pessoa... Igual o Wenger também foi a mesma coisa. Ah, que legal. Mariana Spinelli, pessoal, já entre muitas polêmicas aqui no canal, xingue ela no comentário, mentira. Não faça isso. Não, mas pode xingar também. Mas se você discordar, comente aí com a gente, fique com a gente. E Mariana eu só queria falar uma coisa legal. Fala, Mariana Spinelli. Não, a Nathalie Gedra e o João Castelo Branco, o trabalho fenomenal que eles fazem na Inglaterra com a Premier League. Isso é verdade. Apesar do merchandise, é verdade. Não, mas é porque quem acompanha a Premier League com certeza tem essa admiração por eles. Muitos. A Nathalie, que eu jamais imaginei tá conversando com ela, então a gente, quando tem jogo e ela vai entrar ao vivo, normalmente é a gente que liga. Então, se falar no telefone com a Nathalie, perguntar o time dela e do João Castelo, o time você torce? João Castelo, muitas pessoas já sabem. A Nathalie, você pergunta... A Nathalie eu não sei, eu confesso. Não, também não posso falar. Mas não... Amigas. Não, mas não tem time. Mas assim, você ligar, você tem um contato com essas pessoas que cobrem, que são pessoas muito do bem, e estão lá sozinha fazendo trampo. Então a Nathalie vai pro jogo sozinha. Explica isso, não tem câmera, não é? Não tem cinegrafista, eles pegam, dependendo da produção mais especial, tem. Mas, normalmente, a Nathalie prepara a câmera dela aqui, igual tem o André por trás das câmeras. O André tá fazendo, mas é a gente que coloca também. O André faz nada aqui, entendeu? Dá o play, a Nathalie vira a câmera e ela entra ao vivo. Acabou, legal. Ela vira e vai embora. Tanto o João também. Bastidores da notícia com Mariana Spinelli, ainda da Premier League. Encontrei a Nathalie pela primeira vez, assim, pessoalmente, veio da Inglaterra. E aí, foi emocionante? Cara, eu pensava que ela era menorzinha, ela é até mais alta. Tá vendo? Revelações. Pessoa do bem. Mariana Spinelli, sempre um prazer, volte sempre, por favor. Sim. E não enrole a gente, né? Porque a gente sempre pede pra ela comparecer aos vídeos, ela dá aquela enrolada. Não. Mas, pessoal, siga a Mariana Spinelli, siga a PL Brasil, siga o Capa aqui no Twitter, Instagram. Faz o nosso merchandise agora, é só ver. Eu vou encerrar porque ele demora muito pra encerrar. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz o comentário. Grossa ainda, né? Tem que terminar assim. Você vai terminar comigo? Pessoal, grande beijo. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.